Vamos receber um missionário dos Estados Unidos, esposo da Beth, pai da Stephanie, Michele e da Natalie. Há 30 anos faz missões nos Estados Unidos. Atualmente é coordenador regional de missões no Caribe e é vice-presidente do Conselho Mundial de Missões da Quadrangular. Seja bem-vindo, missionário Jonathan Hall. Meu Deus, boa noite, paz seja convosco, meus irmãos. Que privilégio, que presente de Deus estar com vocês. E eu estou me sentindo chique, depois de assistir uma apresentação dessa, eu quero levar para casa. Obrigado, pastor. Gente, que bênção tremenda. Antes de você assentar, dá um abraço na pessoa perto de você. Diga para ela que ela está no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa. Aleluia! Meu Deus! Você está no lugar certo, meu irmão, minha irmã. Que presente! Primeiro Congresso Estadual de Missões. Meu Deus! Pastor Paulo César, obrigado. É um presente para mim, é um privilégio. De verdade. Estar aqui com vocês. E poder participar do que Deus está fazendo nesse estado, nesse dia, nessa noite. Que privilégio. Podeis assentar, por favor. Eu só posso agradecer em muito, pastor Solon, que privilégio, pastor, que Deus abençoe, que, olha, a riqueza da presença, da glória, do mover de Deus continue sobre esse estado, sobre essa família quadrangular no Rio Grande do Sul. Nossa, que saudade, gente, de uma bênção gaúcha. Nossa, pastor, era isso que estava faltando na minha vida, era uma bênção gaúcha. Nossa, aleluia. Vou levar lá para casa, tchê. Oh, meu Deus. Minhas filhas vão dizer assim: pai, você voltou renovado. Falei, a bênção gaúcha, ora. Bah. Aleluia. Ai, essa missionária Rita, olha, pastor, se eu não tivesse aqui hoje, ela tinha mexido avião, aeroporto, alfândega, ela mexeu com todos os pauzinhos para todo lado para eu estar aqui hoje. Rita, te amamos. Você e a Nirde são presente de Deus. Estar aqui, gente, estar aqui com os missionários, né, que estão aqui, louvado seja o Senhor. Eu tenho medo de errar, né, e de não mencionar todos, mas, pastor Paulo, que preciosidade você ter trazido todo mundo. Isso é histórico, viu, pastor Solon? Isso é histórico. Representa algo na família, na história. Está vendo? Essa bênção gaúcha mexe com a gente. Eu normalmente não sou chorão assim, não. Aleluia, aleluia. Eu sei que desde ontem, hein? Bate, eu normalmente eu não choro assim, não, pastor. Ah, gente, aleluia. Às 5:30 da manhã, né, eu cheguei no aeroporto de Guarulhos tentando chegar aqui, gente. Mas olha, foi difícil. Não sabia que o Rio Grande do Sul tinha ficado mais longe, pastor. Ficou mais longe. Estou desde 5:30 da manhã tentando chegar aqui. E mudaram o voo, e mudaram o aeroporto, e mudaram o voo, e atrasou. Meu Deus do céu.
mas valeu a pena cada minuto de espera, porque eu sei que Deus tem algo especial para mim aqui hoje à noite, para você hoje à noite, e eu sei que Ele está trabalhando desde ontem à noite, as palavras que já foram compartilhadas, eu quero me unir às palavras já derramadas e declaradas aqui sobre suas vidas. Pastor Paulo, eu recebo essas palavras e a sua oração. Nós recebemos essa bênção de Deus sobre as nossas vidas. É muito único, é muito especial. E um jejum de 21 dias, eu tentei uma vez, pastor. Eu tentei uma vez e não completei os 21. Pastor, parabéns, parabéns, parabéns. Aleluia, 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 aleluia. Que Deus possa continuar falando no teu coração. Que o Espírito Santo possa confirmar. Porque muitas vezes a palavra que você precisava ouvir não veio do púlpito. Veio de uma conversa, uma interação, uma oração. Esse momento profético que nós tivemos de oração agora. Um almoço. Às vezes você está almoçando ou jantando, ou um lanche, tomando um café. E uma palavra que um irmão, uma irmã profere sobre a sua vida, compartilha contigo, é o que você veio aqui precisando ouvir. Então eu quero, de forma muito simples, como co-obreiro, como servo, co-servo, nós somos servos juntos dessa família quadrangular, somos tão privilegiados, meus irmãos, tão privilegiados. Tanta coisa boa acontecendo no mundo. E Deus, tantos lugares que nós poderíamos estar, mas Ele nos plantou nessa família. Ah, meu irmão, que família preciosa. Aleluia, aleluia. Eu venho de umas reuniões que tinha pastor lá que tinha saído da cadeia. Tinha pastor lá que tinha passado dificuldade com a sua família, com seus filhos. Esse estado enviou um missionário para um desses países. Gente, não é brincadeira. O inimigo está louco tentando destruir essa igreja em muitos países. E Deus continua abençoando e derramando da sua graça. Aleluia! Meus irmãos, quero compartilhar. Vocês têm o PowerPoint aí, meus irmãos? Espero que vocês tenham. Vocês podem colocar o slide. Eu sempre gosto de ver o slide. Eu tenho uma foto da pastora Aimee, porque eu acho que tudo começa aí. É o nosso DNA, é o seu DNA e o meu DNA. Essa foto da nossa fundadora. Isso, o segundo slide, se puder colocar. Seria uma benção. Esse slide, meus irmãos, ela tinha saído de Los Angeles, estava nas Filipinas, um país com muita dificuldade. Meus irmãos, nós estamos falando de uma época em que não tinha Gol, não tinha Latam, não tinha American Airlines, viajar era difícil, era muito difícil, mas nós temos uma fundadora que estabeleceu esse DNA na nossa família. Esse DNA é nosso. A nossa família não fica parada. Ela não é estancada. Ela tem a bênção de Deus para ir. Ela tem a bênção de Deus para o ID. Desde o começo. Esses anos 30 aí. Tem ano na vida da missionária Aimee em que ela esteve em mais de 10 países. Viajando de navio. Passando dificuldade, não tinham hotéis bons, como temos atualmente, aviões bons, carros bons, com ar-condicionado. Meus irmãos, isso não existia, mas ela ia. Como mulher, difícil, mas ela ia. Para países onde não havia a bandeira quadrangular ainda, mas ela ia. Essa é a nossa família, essa é a nossa origem, esse é o nosso DNA, nunca se esqueçam disso.
Missões, meus irmãos. Aleluia. A próxima foto, se você puder mostrar, é do pastor Bira, um missionário brasileiro na Angola, com duas irmãs, líderes do grupo missionário de mulheres. Irmãos, eu gosto de mostrar essas fotos porque faz a gente pensar. Nem roupa eles têm lá direito. E a próxima foto te mostra a igreja. Pode ir para a próxima? Isso. Meus irmãos, olha a igreja. Agora, se no lugar desse, nessa dificuldade, o Espírito de Deus pode mover, transformar, curar, batizar com o Espírito Santo, aleluia! Nossa, imagina o que Ele pode fazer aqui. Nós damos graças a Deus por microfone, por som, por teclado, por slides. Irmãos, encosta assim nessa cadeira que você está sentado, esse vermelho gostoso assim. Olha que coisa gostosa, irmãos. Que privilégio nós temos. Mas que sejamos sempre lembrados que nenhuma dessas coisas é necessária. Amém? O Espírito Santo atua, age, cura, transforma, desafia, chama, independente de todos esses acessórios. São todos acessórios, são uma bênção. Eu gosto de poltrona confortável, é uma bênção, mas não é necessário. Deus está agindo lá numa igreja quadrangular que nem placa tem, mas o Espírito Santo está atuando de forma extraordinária. Aleluia. E eu trago saudação para vocês. Pode o próximo slide, né? Esse coração quadrangular que está ao redor do mundo. Eu trago saudação e abraços da igreja nos Estados Unidos, da igreja em Sri Lanka, na igreja na Turquia. Meus irmãos, a maior igreja evangélica da Turquia é a igreja quadrangular, que está passando um avivamento num país que é 98% muçulmano, onde o nosso pastor Issam vive. Amém. Irmãos, o pastor presidente lá vive sob ameaça de morte. Até o governo manda às vezes segurança para acompanhá-lo, porque o governo não quer passar pela vergonha internacional de ter ele assassinado. Mas ele vive sob ameaça de morte. Pastor quadrangular. Filipinas, Sri Lanka, meus irmãos, que passa hoje uma convulsão à nação. Mas nós temos milhares de igrejas quadrangulares lá, um avivamento acontecendo na Sri Lanka, na família quadrangular. Eu trago saudação do Conselho Global, trago saudações do Conselho de Missões. Nós temos um Comitê Internacional de Missões do Conselho Mundial, e o Conselho Mundial então tem essa comissão, que o papel dessa comissão é justamente tentar reunir e provocar a colaboração mundial. Gente, são 156 países. Você já pensou se 50 países mandam missionários e mandam para o mesmo país, e por coincidência a gente tem um congestionamento missionário naquele país? Meus irmãos, o Comitê Internacional de Missões existe para isso, para provocar, promover, criar colaboração, para que nós possamos trabalhar juntos, de forma abençoada, de forma ordenada, de forma estratégica. Meus irmãos, muita coisa boa acontecendo. A oração, nós estamos completando 100 anos, e não é coincidência, né, pastor Paulo, que o primeiro congresso de missões está acontecendo no centenário. Meus irmãos, se Jesus não voltar, se daqui a 100 anos, que nós tenhamos mais 100, 200, 500 povos não alcançados, onde o evangelho foi estabelecido, plantado através da nossa família. Irmãos, nós temos alcançado centenas de povos,
Que Deus continue nos usando nesses próximos 100 anos. Amém? Ah, meus irmãos, que marco especial. Aleluia! Irmãos, abram suas Bíblias em Lucas capítulo 13. E eu quero falar um pouquinho sobre esse texto que é muito especial. Na minha opinião, é um momento único no ministério de Jesus. E eu proponho para você que é na realidade a missão de Jesus. Quantos de nós nos lembramos frequentemente de que a missão na qual nós estamos é a missão do Rei? Amém? A missão não é da Igreja Quadrangular, a missão não é do Conselho Mundial, a missão não é do Rio Grande do Sul, a missão não é da SGM, a missão é do Rei. Amém? E por isso nós somos chamados, alinhados, convocados, convidados. Você é convidado para fazer parte da missão do Rei. Essa missão é de Jesus. É Ele que chama, Ele é a cabeça da igreja, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Rei dos reis. E é nos alinhando com Ele e com a missão dEle que nós temos a oportunidade de realizar coisas e vermos coisas preciosíssimas acontecerem. E nós temos aqui uma situação em Lucas capítulo 13, versículo 10. Podem pular mais 2 slides aí, por favor, meu irmão. Então você tem uma oportunidade, uma situação nesse versículo 10, onde diz que Jesus estava ensinando numa das sinagogas no sábado. E estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e ela andava encurvada, e não podia de modo algum endireitar-se. Vendo-a, Jesus chamou-a e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impôs-lhe as mãos, e imediatamente ela se endireitou e glorificava a Deus. Ah, meus irmãos, eu amo esse episódio, eu amo esse momento no ministério de Jesus, na missão de Jesus. É uma situação preciosíssima. Jesus estava ali na sinagoga, haviam muitas pessoas ao redor. Jesus tinha pessoas importantes, haviam líderes ali. Muita gente observando o que ele estava fazendo. Havia uma multidão ali, prestando atenção no que Jesus estava fazendo. Mas interessante que Jesus prestou atenção em uma pessoa, em uma mulher que fazia 18 anos que estava encurvada, 18 anos que ela sofria, 18 anos que ela desesperadamente queria ser sarada, curada, mas não acontecia, ela não descobria um caminho para a cura. 18 anos, você já pensou o que é passar 18 anos assim? A próxima foto, pronto, obrigado meu irmão. Essa foto, né, eu imagino ela assim, 18 anos. 18 anos, meus irmãos, é muito tempo, é muito sofrimento. E para mim é de certa forma um retrato do contexto no qual nós estamos, né? Você sabia que tem muita gente encurvada ao seu redor? Tem muita gente que está sofrendo há 18 anos, ou mais, 20 anos, 25. Nós temos ao nosso redor no trabalho, na escola, aqui na rua. Você tem pessoas que estão sobrecarregadas. O pecado nos deixa assim, não é verdade, meus irmãos? Carregando peso que não precisava carregar. Pessoas machucadas, né? Eu amo essa foto. Você já pensou o que é andar dessa forma? Meus irmãos, nós vivemos no meio de pessoas sobrecarregadas.
pessoas que estão encurvadas. Jesus chegou ali no templo e ele estava lidando com uma multidão, mas o texto diz que ele viu aquela mulher. Ele prestou atenção, ele passou a conversar. Meus irmãos, é algo tremendo que Jesus fez ali. Uma mulher curvada, uma mulher rejeitada, uma mulher obviamente pobre, uma mulher que não tinha importância alguma, mas Jesus ali no meio daquela multidão, ele olhou e ele viu ela. E ele viu a necessidade dela, e ele viu a situação dela. E eu acho maravilhoso, meus irmãos, maravilhoso. Porque eu pergunto para vocês, qual é? Nós vemos a missão de Jesus ali. Ele responde a essa necessidade, a uma pessoa encurvada, uma pessoa machucada. E ele responde com graça, com transformação. Ele responde com um toque. Nós vemos Jesus agindo de forma preciosa. Meus irmãos, eu vejo isso como um retrato maravilhoso da missão de Jesus e da nossa missão. E, portanto, um retrato maravilhoso de missões. O que Jesus fez ali? Ele enxergou quem era rejeitado. Ele enxergou o desprezado. Ele enxergou uma pessoa que não era enxergada. Ele foi e ele tocou numa pessoa que normalmente não era tocada. Gente, que retrato maravilhoso de missões. Ele falou com uma pessoa ignorada. Ele teve um intercâmbio com uma pessoa. Ele levou esperança a uma vida que não tinha esperança alguma. Você já pensou novamente, meus irmãos, 18 anos encurvado. Essa pessoa não tinha mais esperança alguma. Essa pessoa já tinha desistido, já tentou, já pediu, já implorou. Mas esse dia foi diferente. Por quê? Porque Jesus enxergou ela. E não só enxergou, mas ele tocou. O texto diz que ele tocou nela. Ah, meus irmãos, ele não teve receio, ele não teve medo de atravessar barreiras e de tocar naquela mulher rejeitada, pobre, desprezada, destruída, moída. Ele foi atrás, ele foi até ela. Meus irmãos, que retrato precioso. Ele transformou uma mulher 2000 anos depois, nós estamos falando dela. Olha que extraordinário. Jesus transformou uma pessoa desprezada num símbolo, numa pessoa prestigiada pelo texto da palavra de Deus. Ele colocou esperança onde não havia esperança alguma naquela situação. Ele colocou valor onde não tinha valor. Meus irmãos, eu só quero propor a vocês de forma muito simples, que esse é um retrato maravilhoso da missão de Jesus, com a qual nós precisamos alinhar. Que as nossas missões estejam sempre alinhados com a missão do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Que os nossos projetos, quanto mais maravilhosos, melhor. Que os nossos orçamentos, que os nossos programas, que tudo que nós fazemos esteja alinhado com esta missão, que foi de levar a graça de Deus aonde era mais necessária. E eu proponho para vocês que essa necessidade da missão de Jesus está ao nosso redor. Diz para a pessoa que está do seu lado, aonde é que estão as pessoas encurvadas ao seu redor? Meu irmão, posso ser honesto com você um minutinho? Nós temos situações por aí onde, com aquela pessoa eu não converso, porque ela é toda tatuada.
E aí rejeitamos. Aquela lá eu não converso porque ela se veste dessa forma ou daquela forma. Pessoas que são diferentes e rejeitadas pela maioria das pessoas ao nosso redor. Proponho para vocês que elas são alvo da missão de Jesus. A missão de Jesus não está limitado pelas nossas preferências. A missão de Jesus não está limitado pela cultura brasileira, pela cultura do Rio Grande do Sul, pela cultura americana, pela cultura japonesa. Cada uma dessas culturas tem pessoas desprezadas, menosprezadas e destruídas. E o que acontece? Normalmente nós acompanhamos a rejeição cultural e não, aquele grupo, aquela pessoa, a gente não, né? Que Deus salve eles, mas não tem jeito, aquilo ali não tem jeito não. Aquilo ali não. Lá não. Meus irmãos, alguns, posso mencionar um grupo difícil hoje em dia da gente lidar, da gente amar. São pessoas que têm crise de gênero sexual. São homens, são mulheres, são trans, são gays, não são. Meus irmãos, é difícil, mas posso te contar, declarar algo: Jesus ama essas pessoas. Jesus quer que nós abracemos essas pessoas. Jesus quer que nós caminhemos com essas pessoas e cheguemos à cura. E cheguemos à restauração. Não é fácil, mas essa é a missão de Jesus. Quero dizer para você de novo, a missão de Jesus não está limitado pela sua preferência, e nem a minha. Aliás, às vezes, Deus quer nos colocar em contato com pessoas que, ela não, ele não. Sim. Diga para a pessoa que está do seu lado: aquelas pessoas que você rejeita, Ele ama. Meus irmãos, em nome de Jesus, que as barreiras e as rejeições e preconceitos sejam quebrados em nossas vidas. Eu ouvi há poucos minutos atrás o pastor Paulo falar sobre os nossos olhos, sobre olhos serem abertos. Meu irmão, minha irmã, eu não tenho dúvida de que nesse dia os discípulos estavam: não, ela não, Jesus, ela não. Só que aquele momento e aquela experiência, Deus usou para abrir os olhos dos discípulos também. Dali em diante, quando os discípulos enxergavam, viam uma pessoa encurvada, o que eles pensavam? Deus ama, eu vou abraçar, eu vou tocar, eu vou fazer como Jesus, eu não vou deixar ela ser desprezada não, eu vou chegar até ela. Meu irmão e minha irmã, que os nossos preconceitos sejam quebrados em nome de Jesus. Que pela graça de Deus nós possamos amar pessoas com quem temos dificuldade de nos relacionar. Vou repetir. Pela graça de Deus, pelo poder sobrenatural do Espírito Santo, que nós possamos chegar, que nós possamos servir a pessoas com quem temos dificuldade de nos relacionar. Isso só é possível com a unção que o pastor Paulo estava orando há poucos minutos atrás. É necessário o poder sobrenatural do Espírito Santo para isso acontecer. Eu amo esse texto em Colossenses. Meus irmãos, olha quem falou com aquela mulher.
Em Jesus foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, ou soberanias, ou poderes, ou autoridades, todas. Quantas? Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Essa é a grandeza do nosso Rei. Essa é a grandeza do Senhor dos Senhores. E Ele, como Rei do Universo, parou e abraçou e tocou numa mulher encurvada por 18 anos, uma mulher sofrida, uma mulher rejeitada. Ele foi até ela. Em nome de Jesus, meus irmãos, que Deus abra portas, abra olhos, abra bocas, abra mãos, abra abraços, abra orçamentos, abra programas, abra a nossa vida a pessoas encurvadas ao nosso redor. Em nome de Jesus. Mas eu quero sublinhar rapidinho uma outra coisa que aconteceu aqui, porque é muito importante. Jesus, aquele momento milagroso, amém? Maravilhoso, sobrenatural. Mas olha o versículo 14. Esse é uma outra reação. Por quê? Porque o chefe da sinagoga ficou indignado. Ah, não. Porque Jesus curara no sábado, e ele tomou a palavra e disse à multidão: vocês têm 6 dias para trabalhar, sejam curados nesses 6 dias, no dia do sábado não. Meus irmãos, nós acabamos de ler sobre um momento de avivamento, um momento missional, um momento em que a missão de Jesus estava sendo realizada de forma sobrenatural. Uma pessoa de 18 anos assim, ficou ereta, alegre, pulando. Vocês imaginam a alegria dessa mulher? Mas imediatamente veio uma reação, meus irmãos, e disse: ah, não. Hoje não. Espera aí, gente, não é hora disso. Meus irmãos, eu acho maravilhoso. Esse texto está na sua Bíblia. Gente, eu pergunto, esse texto está na sua Bíblia? Você está vendo aí o versículo 14? Então, é possível um líder estar próximo de um avivamento e não enxergá-lo? Meu Deus. É possível Jesus estar realizando a sua missão e eu, Jonathan, me afastar e dizer assim: ah, não, isso aí é muito inconveniente. Essa inconveniência não. Meus irmãos, eu quero desafiar você. Sabe por quê? Porque um dia, esse versículo 14 me impactou tanto. Sabe por quê? Eu estava numa situação onde eu estava tendo uma dificuldade, e eu estava rejeitando uma situação dentro da igreja quadrangular, e eu rejeitando uma situação. Em tempo de oração, eu li esse texto, e pastor Solon, o Espírito Santo falou: Jonathan, você está sendo a pessoa do versículo 14. Eu estava sendo esse líder religioso e dizendo: essa obra de Deus é muito inconveniente para mim. Eu não quero pagar esse preço. Que interessante que há poucos minutos atrás nós ouvimos o pastor Paulo falar de sacrifício. Esse líder não estava disposto a passar por esse sacrifício. Olha só que interessante, eu quero mencionar 2, 3 coisas. Que interessante isso. Primeiro, esse líder religioso diz que estava fora da programação. Interessante, gente. É bom a gente ouvir isso, sabe por quê? Porque nós somos líderes, você é líder e você tem um monte de programação. Posso te contar um segredo? A
missão de Jesus é maior do que as suas programações. Ah, Jonathan! Pastor Solon me conhece. Como eu gosto de planejar, né, Pastor Solon? Eu gosto de planejamento, projeto, escrever, tudo bonitinho, né, Pastor Solon? Com planejamento, tudo maravilhoso. Só que às vezes, a missão de Jesus é maior do que o meu planejamento. E às vezes eu preciso deixar de lado o meu programa para me alinhar com o rio do Deus vivo, que está passando ao meu lado. Passando ao meu lado, só que eu estou fora do rio. É possível, meu irmão, você estar próximo do rio sem se molhar. É possível você estar próximo de um mover de água viva e você não está dentro da água, você está observando aquele rio. Em nome de Jesus, vamos entrar no rio? Aleluia! Posso mencionar uma outra coisa que eu acho muito interessante? Esse líder religioso, ele obviamente pensava no coletivo. E esse é um erro que a gente comete muito, eu cometo. A gente tende a passar e falar e planejar para grupos grandes. E não tem nada de errado nisso. Não tem nada de errado em planejar e pensar em grupos. Mas a gente às vezes se esquece que o Espírito Santo está trabalhando em cada indivíduo. Amigos, meus irmãos, a Bíblia toda mostra o mover de Deus em cada pessoa. A transformação é de um discípulo a cada vez. Ah, meus irmãos, não tem nada de errado com a multidão. Nada, é maravilhoso. Mas às vezes a gente se acostuma tanto com a multidão, que a gente esquece que o Espírito Santo está movendo de um em um. E a gente deixa para lá o indivíduo e trata só da multidão. Um discípulo por vez. Posso perguntar para você quantos por vez? Está muito fraquinho. Quanto? O Espírito Santo está trabalhando em uma pessoa, em cada indivíduo. Ele está fazendo algo único, Ele está fazendo algo especial, Ele está fazendo algo transformador, Ele ama aquela pessoa. Aqui nós temos o texto onde Jesus podia estar tratando da multidão. O texto nos fala de uma mulher encurvada. Ah, meus irmãos, é muito interessante. Missões... Posso contar mais um segredinho para você? Eu já viajei para muitos lugares e já vi muitas igrejas quadrangulares muito diferentes umas das outras. Mas em todas elas tem algo comum. Sabe o quê? A missão de Jesus estica e desafia as nossas estruturas. Eu gostaria de tentar descrever missões, ou a missão de Jesus, como o pulmão do corpo. Vamos chamar o Espírito Santo do oxigênio. Mas nós precisamos de um pulmão para espalhar esse oxigênio pelo corpo. Meus irmãos, é como se missão fosse o pulmão do corpo. Para mantermos uma igreja saudável, ela precisa estar engajada em missão. A missão de Jesus tem que estar no centro. A missão de Jesus, meus irmãos, muda, estica e transforma estruturas. Eu gosto de estrutura, eu gosto de organização.
Mas muitas vezes, meu irmão, o que Deus está fazendo não cabe na minha estrutura, não cabe na minha programação. E aí Deus tem que desafiar, mudar, Ele tem que fazer com que o Jonathan aceite a inconveniência de mudanças organizacionais. Mas, meus irmãos, a missão de Jesus é mais importante do que a minha organização. O pastor Paulo falou há poucos minutos atrás do Projeto Lucas. Como eu me lembro, pastor? Projeto Lucas, quando a gente estava dando nascimento a esse projeto, 18 anos atrás, sei lá quantos anos atrás, misericórdia. Meus irmãos, a gente não sabia como fazer. O ônibus era um trailer, fizemos primeiro um trailer, depois um ônibus velho. Meus irmãos, a gente não sabia se colocava em nome da SGM, se colocava em nome da Igreja Quadrangular. Como é que nós vamos fazer isso? Meus irmãos, o Projeto Lucas desafiou a gente não sabia como fazer. Por quê? Porque muitas vezes é comum a missão de Jesus não caber na nossa estrutura. A missão de Jesus não tem obrigação de caber dentro da sua conveniência. Repito, a missão de Jesus não tem obrigação de caber na nossa conveniência ou preferência. E aqui nós temos um líder religioso dizendo: gente, hoje não está na hora de ter cura. Milagres estavam acontecendo. E esse líder religioso estava rejeitando o mover de Deus. Por quê? Por causa da sua programação. Diga para a pessoa que está do seu lado: não deixe a sua programação te tirar do rio de Deus. Não deixa, meu irmão. Não deixa. Aleluia. Nós não vamos deixar, não. A última coisa que eu escrevi aqui é que a missão de Jesus e missões exige inovação e sacrifício. Meu irmão, minha irmã, você não vai alcançar as pessoas hoje como você alcançava o ano passado. E você não vai alcançar daqui a 3 anos as pessoas como você está alcançando hoje. Em missões nós precisamos de inovação. E meus irmãos, missões pode ser uma fonte de inovação na sua igreja. Por que nós temos a nossa fundadora fazendo? Meus irmãos, vocês sabiam disso, né? A nossa fundadora era meio maluca. Era doida. Ela entrou de moto até o púlpito. Ela usou animais vivos dentro de peça de teatro. Ela tinha um desfile na cidade de Los Angeles. Aí ela inventou um carro alegórico para colocar no desfile da cidade. Tinha uma igreja no centro que não era quadrangular, mas que estava com uma dificuldade enorme financeira. Ela mandou uma baita oferta para aquela outra igreja. Eu não tenho explicação para te dar. Ela usava todas as ferramentas ao seu dispor para pregar o Evangelho, para tocar pessoas, para alcançar pessoas desprezadas e diferentes. Ela tinha culto em 7 línguas. Ela tinha congregações acontecendo na igreja em outras línguas, uma confusão. Ela entrou num avião, meus irmãos, naquela época os aviões eram um negócio meio ferrado. Ela entrou no avião e queria jogar folheto do avião. Meus irmãos, todas as ferramentas possíveis, ela era uma fonte de inovação. Você sabia que ela abriu a primeira rádio evangélica dos Estados Unidos?
quando todos diziam que rádio era do diabo. Ela disse: me dá um, que eu te mostro que não é. Aí ela colocou uma antena em cima da igreja. O outro dia eles estavam consertando uma cruz em cima do Ângelus Templo, descobriram um monte de fio velho, daquela época, que ainda estava dentro. Meus irmãos, a nossa fundadora, ela fazia cada coisa doida, inovadora. Por quê? Porque ela sabia que a missão de Jesus não cabia nas suas preferências, nas suas estruturas. E Deus usou ela, e cá estamos nós hoje. Meus irmãos, se tem uma igreja que pode ser uma igreja, uma fonte de inovação, é a igreja quadrangular. Nós deveríamos ser os mais inovadores, os que a cidade acha que é maluco, somos nós. Nós fazemos de tudo, de todas as formas, para alcançar a todos. Essa era a nossa fundadora. As artes, a música, o teatro. Olha, meus irmãos, o que você precisa: avião, motocicleta. Eu fiquei tão feliz agora na convenção, eu vi um monte de moto lá. Ah, meus irmãos, vamos usar todas as ferramentas para nos alinharmos com a missão de Jesus. Aleluia. Eu termino com uma história, um testemunho pessoal de algo que aconteceu na Camboja. O interessante, irmãos, é que vindo para cá, eu não lembrava onde estavam essas fotos. Eu não lembrava. Eu falei, gente, me veio na cabeça, né? Eu queria mostrar aquelas fotos da Myang. E aí, de repente, adivinha o que aconteceu? Encontrei as fotos. Então vocês vão ver as fotos. Olha, faz muito tempo que eu não vejo essas fotos. Meus irmãos, eu estava na Camboja e nós estávamos andando de uma vila a outra. E nós esbarramos com essa mulher, Myang. Ela tinha mais ou menos 90 anos de idade. Por que eu digo mais ou menos? Porque ela não sabia quantos anos ela tinha. Ela não tinha um documento em nome dela. Ela não sabia que ano ela tinha nascido. Ela achava que ela tinha mais ou menos 90 anos. Ela não tinha sapato. E ela andava, meus irmãos, 2 vezes por dia. Pode ir para a próxima. 2 vezes por dia ela rodava, aquelas tinha umas 3, 4 aldeiazinhas ali, ela rodava a pé com banana na cabeça. Gente, eu sou meio maluco também. E eu esbarrei com a Myang, e aí eu comecei a conversar com ela. E aí, pula 2 fotos aí, mais uma. Eu pedi para ela se eu podia carregar a banana para ela. Meus irmãos, a Myang, ela não sabia o que fazer. Eu acho que nunca ninguém, principalmente um estrangeiro, né, tinha pedido para ela carregar as bananas dela. Irmãos, ela disse que podia, né? Ela me entregou as bananas e eu saí caminhando. Vê a próxima foto. E eu carreguei as bananas para ela, da vila onde nós estávamos, até a próxima. Devia dar uns 1.000 metros, mais ou menos, 1.000, 1.500 metros. E eu carreguei as bananas para Myang. Chegamos lá na outra vila. Tinha uns irmãos, tinha um orfanato, uns irmãos que conversaram com Myang e oraram com ela. Eu orei por ela. Foi um daqueles momentos, né, gostosos. Foi muito gostoso. Irmãos, umas 2, 3 semanas depois, o pessoal quadrangular lá me mandou as fotos. Nossa. E eu tinha ido naquela viagem, meus irmãos, para um monte de reunião importante. Tinha reunião com os líderes da Camboja, tinha reunião em Hong Kong, tinha reunião na Tailândia, um monte de reunião. Meus irmãos,
Presta atenção o que aconteceu comigo mais ou menos umas 2 semanas depois, quando eu recebi as fotos. Eu ouvi claramente o Espírito Santo falar comigo. Ele falou: Jonathan, você acha que você foi naquela viagem para aquelas reuniões? Você foi naquela viagem para carregar bananas para Miang? Você foi nessa viagem, Jonathan, para abraçar a Miang? Eu queria alcançar aquela mulher. Meus irmãos, eu chorei. E é incrível, né? 15 anos depois, eu continuo chorando. Porque é muito fácil para mim, é fácil para o Jonathan me distrair com muitas coisas. Planejamento, estrutura, programação, discussões estratégicas do comitê, todas coisas boas. Mas essa é essencial. Eu peço, meus irmãos, em nome de Jesus, que o seu coração seja resguardado das maravilhosas e abençoadas distrações, e nós temos muitas distrações. Mas eu creio que você veio para cá para ser lembrado de que Ele quer usar você para tocar uma pessoa encurvada por vez. E às vezes será inconveniente, às vezes será difícil, às vezes essa pessoa, eu não gosto desse grupo de pessoas. Ele não está pedindo para você gostar, Ele está pedindo para você amar, Ele está pedindo para você servir, Ele está pedindo para você abençoar. E às vezes essas pessoas vão ser as pessoas pequenas, desprezadas, rejeitadas, mas são as pessoas que Ele quer tocar. E com certeza tem miangues ao seu redor hoje. Tem miangues próximos da sua igreja. Tem miangues na mesma rua. Tem miangues na sua escola. Tem miangues no seu trabalho. Que Deus abra os nossos olhos, assim como o pastor Paulo orou, para enxergarmos as miangues ao nosso redor. Pai, obrigado por estarmos juntos aqui. Que milagre, Senhor, que milagre. Eu consegui chegar. Pai, que milagre cada um. Há pessoas aqui, Senhor, que sofreram mais do que eu para chegar aqui. Que sacrificaram. Que economizaram meses, Senhor, para estarem aqui. Ó Deus, continue trabalhando em nossos corações. Abra os nossos olhos, Senhor, para enxergar as pessoas, as miangues ao nosso redor. Pessoas inconvenientes, fora da programação, não são o grupo de nossa preferência, mas, Senhor, essa é a igreja quadrangular. Essa é uma família que nasceu
com alguém que pagou um preço alto para alcançar a sua cidade. Ó Deus, eis-nos aqui, envia-nos a nós, para alcançarmos as miangues de nossa cidade, para alcançar as miangues do nosso bairro, para alcançarmos pessoas rejeitadas, desprezadas. Pai, pessoas que nem gostam da igreja, mas Pai, como Tu as amas. Abra os nossos olhos, os nossos corações, e Senhor, que as nossas estruturas estejam sempre dispostas a serem mudadas, que as minhas programações estejam sempre prontas para mudarem, quando o Teu Espírito Santo der a palavra, quando Tu nos mostrares, Senhor, que devemos ir. Ó Pai, eu peço que Tu possas alinhar as nossas programações, estruturas e organizações, todas ao redor da Tua missão. Que tudo que nós temos, que tudo que nós administramos, que tudo que nós temos ao nosso dispor, possam estar completamente disponíveis à Tua missão, para alcançar pessoas encurvadas ao nosso redor. Que a igreja quadrangular do Rio Grande do Sul possa tocar milhares e milhões de pessoas encurvadas pelo pecado, encurvadas pelo vício, encurvados pela cultura, encurvadas por extremismos. Pai, usa-nos, eis-nos aqui, envia-nos para transformar esse estado, começando, Senhor, com a nossa rua, com a nossa cidade, com o nosso bairro. Envia-nos a nós, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pastor Jonathan Hall, vamos aqui. Eu quero, com muita alegria, entregar ao Senhor esse simples mimo aqui do nosso primeiro Congresso Estadual de Missões Quadrangular do Rio Grande do Sul, e dizer que o Senhor fecha esse congresso com chave de ouro. Nós somos muito gratos. Obrigado. Glória a Deus. Mas ainda falta algo. Quem quer ser abençoado aí, como o Rio Grande do Sul, pelos Estados Unidos, pela nossa igreja mãe. E nessa oração, eu quero aqui entregar o meu jejum. O senhor ora por nós? Irmãos, vamos ficar em pé, pega na mão da pessoa que está do seu lado. Você está tocando a mão de alguém chamado, alguém convocado, alguém enviado. Pai, obrigado, Senhor. Meu Deus, obrigado
por alguém que não só fala de sacrifício, Senhor, mas que está disposto a vivê-lo. Obrigado, Senhor, por um exemplo. Obrigado por termos um líder, Senhor, que deseja vivenciar e viver no meio da tua missão e trazer isso, Senhor, para o coração da família Quadrangular do Rio Grande do Sul, para todo o Brasil e para fora do Brasil. Meu Deus, eu peço sobre a vida do pastor Paulo e a vida de cada um que está aqui, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos corações abertos, olhos abertos, mãos abertas, estruturas abertas, vidas abertas, Senhor, ao teu mover e ao teu desenho e ao teu desejo de realizar a tua missão em e através de nós. Nós colocamos tudo o que somos, tudo o que temos à tua disposição. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui. E Pai, tu desenhaste essa família Quadrangular internacional, ao redor do mundo, em 156 países. Tu nos chamaste, Senhor, para juntos entrarmos no teu rio, um rio de água viva, um rio de cura, um rio de transformação, um rio de prosperidade, um rio de influência, um rio que muda a cidade e o estado e a nação. Pai, eu peço que tu possas usar o pastor Paulo dessa forma, que esse jejum seja só o começo. Pai, que as coisas que tu depositaste no coração dele, Pai, em nome de Jesus, realiza a visão que tu deste para ele, realiza as palavras que tu deste para ele, que ele possa falar, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós abençoamos cada pessoa que está aqui, com a tua unção, a tua convocação, Senhor. Alinha-nos, Senhor, com a tua missão, em nome de Jesus. Nós abençoamos e agradecemos e convidamos, Senhor, na semana que vem, na outra, continua o que tu começaste aqui. Daqui a 6 meses, Senhor, o Rio Grande do Sul será diferente, por causa do que tu começaste aqui. Daqui a 1 ano, igrejas serão diferentes. Daqui a 1 ano, nós teremos muito mais igrejas. Daqui a 2 anos, nós teremos mais igrejas. Nós teremos milhares de vidas tocadas e transformadas, por causa do que tu começaste aqui. E Pai, eu peço que esse estado, assim como, Senhor, já vários missionários fora do Brasil, Pai, eu peço por dezenas e dezenas de missionários do Rio Grande do Sul. Pai, usa esses gaúchos ao redor do mundo, envia-os por todo o Brasil, envia para a Amazônia, envia para o Nordeste, envia para o Centro-Oeste, envia para o Sudeste, envia para todos os cantos desse grande estado, envia-nos. Usa, Senhor, a liderança do pastor Paulo. Pai, eu te agradeço porque nas horas em que eu estive aqui, eu fui abençoado por ele. Todos nós aqui fomos. Oh Pai, sua família, Pai, seu casamento, Pai, tudo que diz respeito à sua vida, proteja, guarda, fortalece, prospera, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém. Mais uma vez.